Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso você faz aqui, na TV Justiça. O Plenárias está começando agora. Hoje nós vamos rever os principais momentos das sessões do Supremo Tribunal Federal, sessões plenárias dos dias 25 e 26 de novembro deste ano de 2015. Karina, que podemos destacar entre os julgamentos que aconteceram nesta semana? Nós podemos dizer que na quarta-feira um grande destaque foi a confirmação da liminar já deferida pelo ministro Edson Fachin acerca de depósitos judiciais e a utilização desses valores pelo Estado da Bahia para o pagamento de precatórios e de fundos de pensão a servidores estaduais. A sessão acabou sendo quase inteira tomada para a discussão do referendo nessa medida cautelar que já havia sido implementada pelo ministro Edson Fachin, em razão da necessidade de se suspender os efeitos de decisões judiciais já proferidas e também suspender todos os processos em que estariam em discussão ou envolvendo uma lei complementar do Estado da Bahia, uma lei estadual e um decreto também que envolviam essas transferências bancárias de depósitos judiciais. Na quinta-feira, os julgamentos, vamos dizer assim, que foram vários julgamentos realizados, nem todos concluídos, alguns com pedidos de vista, mas assuntos bastante variados. A inconstitucionalidade alegada, por exemplo, sobre o que popularmente se chama de imposto sindical, que é a contribuição sindical, se poderia a lei estabelecer que 10% dos valores arrecadados poderiam ser repassados às centrais sindicais. É uma matéria que começou a ser discutida no plenário nesta semana, mas que houve um pedido de vista interrompendo o julgamento. Um outro assunto foi uma confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre exploração de trabalho escravo. Quem é que deve julgar essas ações penais em que envolvam essa situação de, como diz o Código Penal, de reduzir uma pessoa à condição análoga de escravo, que é, de uma certa forma, uma exploração de trabalho escravo? O Supremo Tribunal Federal acabou confirmando a competência da Justiça Federal em detrimento do que havia sido decidido pelo ministro César Peluso, já aposentado, que já havia votado, no sentido de ser da Justiça Estadual, com os fundamentos pertinentes que lhe faziam adotar esse posicionamento. E vários outros julgamentos que foram realizados, como 2 mandados de segurança contra decisões do Tribunal de Contas da União e que envolvem ou gratificações ou incorporação de reajustes envolvendo planos econômicos às aposentadorias de servidores públicos. Ambos mandados de segurança foram denegados e mantidas as decisões do Tribunal de Contas da União, entendendo o Supremo que não haveria qualquer violação de direitos adquiridos ou de coisa julgada, enfim, mantendo a decisão do Tribunal de Contas. Várias decisões, portanto, na sessão plenária de quinta-feira, mas o grande destaque da semana, ao meu entender, foi o referendo da medida cautelar do ministro Edson Fachin, em razão das leis da Bahia e essas transferências dos depósitos judiciais para as contas do Estado. Karina, exatamente com esse tema que nós vamos começar. Depois deste panorama geral, vamos conferir, portanto, a sessão plenária desta quarta-feira. O plenário do STF, como já adiantou a Karina, referendou na sessão desta quarta-feira liminar com efeito retroativo, como se diz, ex tunc, que foi concedida pelo ministro Edson Fachin na ação direta de inconstitucionalidade 5.409, para suspender o trâmite dos processos que discutem a validade de leis sobre o uso de depósitos judiciais pelo Estado da Bahia e os efeitos das decisões judiciais já proferidas. A Suprema Corte julgou o referendo da medida cautelar concedida na ação direta de inconstitucionalidade, que contesta leis do Estado da Bahia que autorizam transferência ao Estado de até 50% dos depósitos judiciais em dinheiro para a conta do Estado. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, concedeu liminar para suspender o trâmite dos processos que discutem a constitucionalidade das normas e das decisões judiciais já proferidas até o final do julgamento da ação. Propõe a concessão o referendo da concessão da medida liminar, tal como pleiteada, na presente ação direta em constitucionalidade, com eficácia ex tunc, para fins de suspender os processos
que versem sobre a aplicação e ou constitucionalidade da Lei Complementar 42 de 2015 e do Decreto 9197 de 2004, ambos do Estado da Bahia, bem como os efeitos das decisões judiciais já proferidas, o que abrange a decisão interlocutória concedida pelo juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública, comarca de Salvador, até o julgamento definitivo da presente demanda. Senhor presidente, mantenho então a liminar concedida e é isso que trago a referendo desse plenário. O Ministério Público Federal, autor do pedido, alegou que a legislação em questão ofende o direito de propriedade, usurpa a competência legislativa da União em matéria de direito e processo civil e institui empréstimo compulsório fora das hipóteses constitucionais. O ministro Roberto Barroso destacou que a matéria não é simples por se tratar da postura de bancos e seguiu o voto do relator. Se nós estivéssemos diante de um fato consumado e irreversível, eu me filiaria à corrente tradicional de proferir uma decisão ex nunc. Porém, como o fato ainda não estava consumado, e, portanto, por ordem judicial era possível impedir a sua consumação, eu acho que está correta a posição do eminente ministro Luiz Edson Fachin e, consequentemente, eu estou acompanhando ao reconhecer como legítima, na hipótese, a atribuição de efeito ex tunc à cautelar concedida, com todas as vênias do eminente procurador e com uma certa solidariedade. Não me é indiferente a situação dos estados, nem o governador e o estado da Bahia querem esse dinheiro para desfastio ou para alguma coisa irrelevante. Pagar precatórios e pagar aposentados são destinações importantes. Porém, é com o dinheiro dos outros. Essa é a grande questão que está em discussão nesse debate sobre depósitos judiciais. Até que ponto é legítima a utilização de dinheiro que não é do Estado nem do Tesouro para cumprir obrigações que, na verdade, são do Tesouro. O ministro Luiz Fux também acompanhou o relator. Já o ministro Marco Aurélio divergiu e concedeu a medida cautelar para suspender a eficácia das leis do Estado da Bahia até o julgamento final da ação. O meu voto não referenda, a liminar nos termos em que formalizada, porque penso que há uma discrepância considerado objeto do controle concentrado de constitucionalidade e, não referendando essa liminar, implemento, pelo meu voto, outra, no sentido de suspender, a partir deste momento, no que cometido, como eu disse, o vício formal, a eficácia das leis mencionadas, da Lei Complementar 42 de 2015, da Lei 9.276 de 2004 e da Lei 9.197/2004, observada a eficácia a que me referir, que é sinalizada pelo momento da apreciação do pedido. É como voto. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que, diante da urgência da medida, porque os valores poderiam não voltar dentro do prazo, votou pela manutenção da liminar. Esta é uma matéria extremamente complexa que está sendo discutida por este Supremo Tribunal Federal. Oportunamente nós examinaremos o mérito, já determinei a nossa secretária de plenário que pautasse o mais brevemente possível uma ação direta de inconstitucionalidade para que pudéssemos examinar o mérito de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia o mais rapidamente possível, na medida em que estas leis estaduais estão se disseminando rapidamente por várias unidades da federação. Compartilho com as dúvidas que o ministro Marco Aurélio expressou no sentido da competência que têm os estados para legislar sobre uma matéria que, à primeira vista,
parece ter natureza eminentemente processual, e me reporto também aqui a inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, que faz menção a um voto do próprio ministro Marco Aurélio, na ADI 2855, em que Sua Excelência evoca os ensinamentos de dois grandes doutrinadores em matéria de direito financeiro, professor Aliomar Baleiro e Kiyoshi Arada, em que esses dois doutrinadores ensinam, ensinamento esse adotado pelo ministro Marco Aurélio, de que os depósitos judiciais não têm a natureza de receita pública, mas são meros ingressos. A receita pública, segundo esses dois doutrinadores, dois especialistas, são verbas que se integram ao patrimônio público sem quaisquer reservas ou condições. Portanto, uma verba que está à disposição do juízo e que só pode ser levantada mediante autorização, um ofício do juízo competente, evidentemente é uma verba condicionada e não pode se integrar à Fazenda Pública, à Receita Pública. Portanto, cumprimentando Sua Excelência pela profundidade do voto e pela eficácia com que imprimiu a sua decisão, eu acompanho ratificando integralmente a cautelar concedida, inclusive quanto aos efeitos ex tunc. Proclamo, portanto, o resultado. Por maioria, ratificaram a liminar ou a cautelar concedida pelo ministro Edson Fachin na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5.409, vencido o ministro Marco Aurélio, que se limitava a suspender a eficácia das leis contestadas na inicial, segundo uma eficácia ex nunc. Pois é, Karina, essa questão de ex nunc, ex tunc, houve uma discussão no plenário a respeito dessa questão. Talvez tenha sido a maior parte da discussão que girou em torno dessa ação direta de inconstitucionalidade, do referendo nessa medida cautelar. Na verdade, a Lei 9868, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, ela prevê como regra que as decisões proferidas em sede de cautelar, elas têm uma eficácia ex nunc, elas valem a partir do momento da decisão para os efeitos futuros. Então, ex nunc é dali da decisão para frente. E a eficácia ex tunc é quando ela retroage para alcançar fatos anteriores àquela legislação que está sendo, de uma certa forma, questionada e considerada naquele momento, a princípio, já que é cautelar, inconstitucional. Mas o dispositivo dessa lei, que regulamenta essa eficácia como regra ex nunc nas medidas cautelares, ela prevê que o tribunal pode entender, por dar efeito retroativo, diante de alguma circunstância. E foi justamente o que fez o ministro Edson Fachin, e a maioria, já que a maioria concordou com ele, acabou dando essa eficácia ex tunc para alcançar, inclusive, decisões judiciais que já haviam deferido a transferência desses valores das contas de depósitos judiciais para o Banco do Brasil, para que esses valores ficassem à disposição do Estado da Bahia, e essa decisão, então, alcançaria essas decisões, inclusive, cujos valores ainda não teriam sido transferidos, óbvio. Então, a eficácia ex tunc foi confirmada pela maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que, de uma certa forma, ele entendia que deveriam ser suspensas todos os atos normativos questionados, a lei complementar, a lei ordinária e o decreto, mas com essa eficácia do julgamento, da data do julgamento para frente, ou seja, eficácia ex nunc. Mas um dos motivos também que levaram o ministro Edson Fachin a conceder essa liminar, e que acabou concordando a maioria dos ministros no plenário de quarta-feira, foi que estavam presentes os requisitos para a concessão dessa medida cautelar. A plausibilidade do pedido, já que trata-se, na verdade, há uma coerência no que o Ministério Público Federal acabou apontando nessa lei, como a gente viu até a fala do ministro Ricardo Lewandowski. Há a aparência de que essas legislações estariam normatizando circunstâncias processuais e que seriam da competência privativa da União legislar sobre matéria processual. O Estado não poderia se imiscuir ou, na verdade, não poderia se intrometer
a tratar desse assunto. Então, haveria uma plausibilidade no pedido e haveria um risco concreto de demora nessa concessão de liminar para suspender essas transferências, porque há um risco de que esses valores, uma vez transferidos para o Estado, não pudessem, em tese, retornar aos cofres do Judiciário. Então, diante dessas duas circunstâncias, acabou sendo deferida a medida cautelar e referendada, respeitando, portanto, a chamada cláusula de reserva de plenário prevista na Constituição, já que para suspender os efeitos de uma lei, é preciso que tenha a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal quando essa ação tramitar aqui na Suprema Corte. Então, esse foi o grande destaque dos julgamentos realizados na quarta-feira, porque, além desse, vários outros julgamentos foram realizados, mas em sede de listas dos ministros, né? Mas, com certeza, esse foi o grande destaque da quarta-feira. Sessão plenária da quarta-feira, portanto, no próximo bloco, você vai ver como foi a sessão plenária desta quinta-feira, em que houve a definição da competência para o julgamento de ações penais que apuram o crime de redução de pessoas à condição análoga a de escravo. É no próximo bloco. E vamos conferir como foi a sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. O julgamento de ações penais que apuram o crime de redução de pessoas à condição análoga a de escravo é de competência da Justiça Federal. A decisão foi tomada na sessão plenária da última quinta-feira pela Suprema Corte. Os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário contra acórdão do TRF da Primeira Região, que declarou ser da competência da Justiça Estadual o Estado processar e julgar ação penal por esse crime. O Estado tinha ido a plenário em 2009, mas foi suspenso na ocasião e retomado nesta quinta-feira. O ministro Dias Toffoli confirmou o voto já proferido, entendendo ser da competência da Justiça Federal o julgamento de casos referentes a crimes que reduzem os trabalhadores às condições análogas a escravo. Eu ratifico o voto já havia proferido, abrindo a divergência. Eu abri a divergência, o ministro Peluso votava no sentido de se manter a competência para a Justiça Estadual. Eu abri a divergência, o ministro Joaquim Barbosa pediu visto e em sua última sessão nesse plenário, ou penúltima, ele trouxe o voto me acompanhando, me honrando com o voto de acompanhamento. Eu pedi novamente vistos, em razão da circunstância que ele tinha vários processos a apresentar, e agora, já há muito tempo eu devolvi esse processo, ratifico a posição, que, aliás, essa posição já era deste plenário. Há precedentes já antigos. O ministro Peluso, quando trouxe este feito a julgamento, era numa tentativa de reverter uma jurisprudência que já existia no plenário. Então, eu ratifico o meu voto e ratifico com esse voto a jurisprudência do Supremo. Então, eu estou acompanhando a mim mesmo, porque o ministro Joaquim Barbosa foi o segundo voto e me acompanhou. E o primeiro voto, do qual estou divergindo, que é do querido ministro César Peluso. Voto que foi seguido pelos demais ministros. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou o voto, mas disse que se preocupa com a retirada da competência da Justiça Estadual. É dever de qualquer juiz brasileiro, seja o ramo que for ao qual ele pertence, é defender a pessoa humana. Os direitos fundamentais da pessoa humana. Não é uma competência exclusiva da Justiça Federal. Então, é uma preocupação que eu quero manifestar nesse sentido, porque eu acho que nós temos hoje uma Justiça Estadual forte, presente, aparelhada, preparada para fazer face aos mais diversos desafios. Eu vou acompanhar também a divergência no caso, mas expressando essa minha preocupação, que nós não podemos esvaziar a competência das autoridades judiciais e do Ministério Público local no que diz respeito à defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Eu acho que essa concorrência é extremamente salutar. Presidente, esse caso, inclusive, não tem repercussão geral, de modo que não tem repercussão geral. Não é preciso se preocupar com a repercussão fora da situação concreta, né? Pois não, eu estou muito à vontade, então, de acompanhar a divergência e, portanto, anuncio o resultado no sentido que deram provimento ao recurso por maioria, vencido o relator ministro César Peluso. Por maioria de votos, os ministros decidiram que é da competência da Justiça Federal, dando provimento ao recurso.
Os ministros também julgaram 2 mandados de segurança contra decisão do Tribunal de Contas da União. Os 2 processos foram denegados por maioria de votos. Em um dos mandados de segurança, os ministros mantiveram a decisão do TCU, que suprimiu a concessão de gratificação por adicional por tempo de serviço de um servidor, tendo em vista a modificação de concessão por lei posterior aos limites fixados anteriormente. Mostra-se manifestamente incabível a pretensão dos impetrantes de manutenção, a partir da vigência da Lei 6.035 de 74, da sistemática de aquisição de adicionais por tempo de serviço previsto na Lei 4.097 de 62. Por isso, estou me manifestando no sentido de denegar a segurança. No outro caso, uma servidora do IBAMA alega violação da coisa julgada. Pretendia modificar a decisão do TCU, que considerou ilegal a incorporação de rubricas aos seus proventos. Mas os ministros mantiveram a decisão e, por maioria, decidiram que os valores recebidos desde 2005, época da concessão da liminar, suspendendo a decisão do Tribunal de Contas da União, não teriam que ser devolvidos aos cofres públicos, porque recebidas de boa-fé e também em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em decorrência de decisão judicial não está sujeito à repetição do indébito em razão do seu caráter alimentar. Precedentes: decisão judicial que reconhece a impossibilidade de desconto de valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213 de 91, precedentes. Bom, de qualquer maneira, então, vencido o ministro... Bom, vamos proclamar o resultado do julgamento. Por maioria, denegaram o mandado de segurança, vencido o ministro relator Eros Grau. E por maioria também entenderam que as verbas recebidas até o momento do julgamento, tendo em conta o princípio da boa-fé e da segurança jurídica, não terão que ser devolvidos, vencido o ministro Teori Zavascki. Em parte. Em parte. Karina, em relação a essa questão da quinta-feira, um ponto específico, vimos que tivemos um recurso extraordinário que não tinha repercussão geral. É aquela questão, não tinha repercussão geral, agora que normalmente faz com que aquela decisão ela valha para outros casos, é que nem aquela história da súmula vinculante. A súmula é vinculante. Temos súmulas que não são vinculantes. De qualquer maneira, tudo é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. São jurisprudências, são decisões que fazem um pensamento jurídico, criam um respeito jurídico. Não, sem dúvida. O fato de não ter repercussão geral cria um precedente acerca daquela determinada discussão. E a preocupação do ministro Ricardo Lewandowski sobre esse possível esvaziamento das competências da Justiça Estadual, já que em matéria de direitos humanos para a Justiça Federal, envolve também uma inserção na Constituição que foi feita pela Emenda 45 de 2004, que é a chamada federalização dos crimes contra os direitos humanos. A princípio seriam da competência, crimes que a princípio seriam da competência da Justiça Estadual, podem, em razão de um incidente de deslocamento de competência suscitado pelo Ministério Público Federal no STJ, pode fazer com que esse processo deixe de ser julgado pela Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal. E a discussão aqui na quinta-feira envolvia justamente uma das competências previstas no artigo 109 da Constituição, que trata das competências da Justiça Federal, sobre os crimes, acerca dos crimes contra a organização do trabalho. E no Código Penal, se nós pegarmos ali a sistemática do Código Penal, a gente vai ver que esse artigo 149, de reduzir uma pessoa, um trabalhador, à condição análoga de escravo, essa exploração do trabalho escravo, está inserido dentro desse título dos crimes contra a organização do trabalho. Então, aí vem a dúvida. Esse crime, essa ação penal, deve ser processado e julgado perante a Justiça Federal ou pela Justiça Estadual? O ministro César Peluso, que já havia votado, ficou vencido nesse recurso extraordinário, porque ele entendia que o bem jurídico tutelado aqui seria a proteção da pessoa humana e não da organização do trabalho. Então, para ele, a competência deveria ficar com a Justiça Estadual, de uma certa forma, indo de encontro com uma jurisprudência que já estava consolidada no Supremo. Mas, nessa quinta-feira, os ministros acabaram confirmando a jurisprudência do Supremo, ficando vencido o ministro Peluso, por entender que esses crimes devem, sim, ser processados e julgados
perante a Justiça Federal. E o ministro Dias Toffoli, ele ratificando o voto que já havia sido feito anteriormente, ele disse que muitas vezes esses crimes, eles têm natureza transestaduais. Muitas vezes a pessoa, ela vamos dizer assim, ela sai de um determinado estado para ir trabalhar em outro estado e acaba havendo essa situação de exploração de trabalho escravo. Mas, confirmada a jurisprudência, não tem repercussão, mas acaba servindo como precedente. Destaques da semana, Karina, já temos encontros marcados, portanto, na próxima semana, já iniciando o mês de dezembro. Na próxima semana, ao vivo, no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira, e no Plenárias no final de semana. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.